Escolhi aí alguns exercícios da lista para fazer, para ajudar vocês, para vocês verem se está corretinho, tá? Então vamos começar por geradores elétricos. Então a segunda questão. Diferença de potencial nos terminais de uma bateria, por exemplo, é sempre menor que sua fé. Explique. Então, como nós vimos, né? Por que que é menor que a fé? Porque nós temos lá um negócio que é chamado de resistência interna. Resistência interna. Logo, a saída na bateria, ela vai ser sempre menor do que a fé, né? A fé, devido à dissipação que ocorre aqui na resistência interna, tá? Dissipação de energia. Terceira, uma pilha de fé igual a 10 volts, então eu vou utilizar esse desenho aqui logo. Uma pilha de fé igual a 10 volts, então tem fé igual a 10 volts e resistência interna igual a 0,5 ohms, né? Então deixa eu botar aqui para ficar legal. Letra A, a intensidade da corrente que atravessa. Quando em uso, apresenta entre seus terminais uma DDP de 9 volts. Então, vamos lá, quando em uso, 9 volts, né? Então, vamos lá, utilizando nossos conhecimentos aí que nós já temos, pessoal. A fé é 10, a saída é 9. Então, logo, qual é a tensão que está caindo aqui em cima da resistência aqui? 1 volt, né? Ou seja, então a corrente I vai ser igual a 1 dividido por 0,5, que vai ser igual a 2 amperes, né? Já tem a respostinha aí, só para vocês saberem como faz, né? Se vocês quiserem, vocês podem usar a lei de Kirchhoff também, vai dar certo. Na letra B, a potência dissipada na pilha de 2 watts. Então, 2 watts é a resposta, na verdade. Então, a potência dissipada na pilha, né? A potência dissipada vai ser sempre igual a R vezes I ao quadrado, que vai ser igual a 0,5 vezes 1 ao quadrado, que vai ser igual a 0,5 watts. 0,5. Ops, que erro, hein? A corrente aqui é 2 ao quadrado, então vai ter 0,5 vezes 4, que vai dar 2 watts. Fica atento, pessoal, senão a gente erra. Rendimento ele sempre vai ser o útil dividido pelo fornecido, tá, pessoal? Sempre fornecido. Então o rendimento ele vai ser igual o útil utilizado 9, fornecido 10, que vai ser igual a 90%, tá? 90%. Sétimo, considere a bateria cujo gráfico U por I se comporta como mostra a figura. Quem é esse cara aqui, pessoal? Nós já sabemos que esse aqui é a corrente de curto circuito. E esse daqui é a fé, tá? Quando a corrente é zero, temos a fé. Quando a tensão nos terminais finais é zero, né? Então imaginem, nós temos lá o gerador. Aqui nós temos uma tensão U. O que acontece se a gente pegar um fio e fizer um curto circuito? Qual vai ser a tensão medida? Vai ser zero, né? E aqui nesse caso vai passar o ICC, que é o que está escrito aqui nesse gráfico, ó. ICC, tá? O ICC. Então, com isso, ele quer que analise aí as questões, né? Então, a bateria tem uma força eletromotriz de 2,5 volts, correto. Deixa eu pegar aqui o azulzinho para ficar bonito, correto. Ao produzir uma tensão de 2 volts entre os terminais da bateria, é percorrido por uma corrente de 100 miliamperes. Então, ao produzir uma tensão de 2 volts, a corrente percorrida é 100 miliamperes. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui o U vai ser igual ao E menos o R vezes o I.
Então o U, ele vai ser igual ao E, que a gente já sabe que é 2,5 menos o R vezes a corrente que passa no circuito, né? Vezes a corrente que passa no circuito. Mas a gente sabe que quando o I é 400, o U é zero, né? Então, quando o I é 400, então vou colocar aqui de outra cor para vocês não confundirem. Quando o I é 400, I é 400. 400 em amperes dá o que? 0,4 ampere, né? Então, o U é zero. Esse aqui é o U, né? Esse aqui é o U. E esse aqui é o I. Fazendo essa continha aí, vocês vão ver que R vai ser igual a 2,5 dividido por 0,4. Cujo resultado, deixa eu pegar a calculadora aqui. 2,5 dividido por 0,4, cujo resultado é 6,25 ohms. Então já tem a resistência interna de 6, e tem aqui 10, tem aqui 2,5 volts. Aí a pergunta é, quando esse U aqui for 2 volts, qual é a corrente que está sendo percorrida aqui? Então, o I vai ser igual a 2. Bom, a gente tem 2,5 aqui e 2 aqui. Quanto que está caindo aqui de tensão em cima desse resistência interna? 0,5 volts. Ou E menos U. E menos U. Né? Então, nós teremos aí 0,5 dividido por 6,25. E 0,5 dividido por 6,25 dá 0,08, que é 80 mA. Então, logo, essa segunda ela está errada, né? Que teria que ser 80 mA. 80 mA, tá? Esse aqui eu vou deixar para vocês. Vamos lá. Um gerador ER e um resistor constituem o circuito elétrico da figura. As curvas características desses aparelhos estão apresentadas no gráfico. Então, olha só. Tem um gerador, né? E tem um resistor. O resistor, a tensão aumenta com o aumento da corrente. E o gerador, a tensão nos terminais de saída diminui com o aumento da corrente. Diminui com o aumento na corrente, tá? Então, esse gráfico vermelho aqui, ó. Ele é em cima do resistor da carga, tá certo? Já o preto, ele é o gerador, tá? Os terminais aqui e aqui tu tem um U sendo fornecido ao R. Calcule a intensidade da corrente, nesse circuito. Então, você pode usar a equação de Pauli-Lett, né? Ou usar a lei de Kirchhoff aí para você chegar na seguinte conclusão: I é igual a E dividido por R mais R. Então, I vai ser igual ao E. Quanto é que é o E? Você vai ter que tirar esse valor pelo gráfico aqui, ó. Então, aqui, ó, é o E, tá? Esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui é o E. Certo? Esse pontinho aqui é o E. Então, nós teremos aí o E igual a 20, né? Só que nós não temos o R e o Rzinho. Aí é que tá a jogada, né? Então, como vamos descobrir o R? Vamos descobrir o R através da lei de Ohm. R é igual a U sobre I, né? R igual a 1 sobre I. Então, só é você dividir aqui, ó. Esse 10 aqui, ó, desse triângulo por esse aqui. 10 sobre 5, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui tem aqui o triângulozinho. Quando o U é 10, a corrente é 5. Quando o U é 10, a corrente é 5 aqui no resistor. Então, logo o R vai ser igual a 10 sobre
5, que é igual a 2 ohms. Então essa aqui é a letra C, já está com certinho aqui, tá? 5, que é 2 ohms. Como que a gente vai descobrir a resistência interna do gerador? Do mesmo jeito que a gente fez esse exercício aqui, ó. Então a gente vai pegar aqui, ó, quando o U é 20, o I é 0. E quando o I é 10, o U é 0. Então, U é igual a E. Deixa eu botar bem aqui. U é igual a E menos R vezes I, né? Então, quando o U é 0, o I, na verdade, ele é 10, né? Então, aí você vai calcular aqui o R. Então, o Rzinho, ele vai ser igual a 2 ohms também. 2 ohms, né? Dessa forma, a gente vai ter aqui 2 mais 2, que vai ser igual a 20 sobre 4, que vai ser igual a 5 amperes, né? Que é a letra A. E a letra B é a fenda do gerador, a gente já viu aqui que ela é 20, tá certo? Então, é só uma análise gráfica, tá? Agora, olha só essa questão 10 aqui, interessante. Uma bateria de automóvel tem a força eletromotriz de 12 volts e resistência interna desconhecida. Essa bateria é necessária para garantir o funcionamento de vários componentes elétricos embarcados no automóvel. Na figura a seguir é mostrado o gráfico da potência útil P em função da corrente I para essa bateria. Então, olha só, a potência utilizada, tá, pela carga em função da corrente disponibilizada, tá certo? Então, a potência útil em função da corrente. Observe esse formato de parábola. Isso aqui é uma coisa interessante que na eletricidade é chamado, esse ponto aqui, ó, é chamado de máxima transferência de potência. Máxima transferência de potência, tá, pessoal? Então esse ponto aí ele é muito interessante. Se você observar, a potência ela vai subindo, vai aumentando até chegar aqui. Depois, quanto maior a corrente, menor a potência. Então a potência vai diminuindo, tá certo? Então, se o equipamento exigir uma corrente muito alta, a tensão fornecida, tensão na saída da bateria vai ser muito baixa, de forma que a potência vai ser próxima de zero, né? Então nós temos aqui o máximo, né? Que é chamado de máxima transferência de potência. Então nós sabemos aí que o E é igual a 12. Ó, vamos lá, o E é igual a 12, né? A FEM é igual a 12 volts, que ele está dizendo aqui. Resistência interna desconhecida. Tá certo? Resistência interna desconhecida. Determine a corrente de curto-circuito. Então, primeira coisa, determine a corrente de curto-circuito, tá? Determine Vamos lá. Então, a potência útil é igual a potência total menos a potência dissipada, né? Potência dissipada. Potência útil é igual a U vezes I. Potência total é igual a E vezes I. Potência dissipada é igual a R vezes I ao quadrado. R vezes I ao quadrado. O que acontece? Então, primeira coisa, o que acontece quando nós temos o curto-circuito? Quando nós temos o curto-circuito, a potência útil ela é zero, tá? A potência útil ela é zero. Então nós temos dois casos aí que a potência útil é zero. Temos esse e temos esse, tá certo? Temos esse. Então zero não pode ser corrente de curto-circuito. Então logo a corrente de curto-circuito será 120 amperes, né? 120 amperes. Por que isso acontece? Porque quando você tem um curto-circuito, você não vai ter tensão sendo fornecida. A tensão é zero,
e 0 vezes qualquer número vai dar 0. Então a potência vai zerar quando a tensão for 0. E nesse caso nós sabemos que quando a tensão é 0, então voltando lá para o gerador, se a gente der o curto-circuito aqui, qual vai ser a tensão que vai cair aqui? 0, né? Então logo a potência útil é 0. Nesse caso aqui a corrente ICC é igual ao E dividido por o R. Então o ICC é igual a 20, né? O ICC é igual a 120 amperes. 120 amperes vai ser igual a 12 dividido pelo R. Então logo o R vai ter que ser quanto? 0,1 ohms. Então aqui nós temos a letra A, letra B, né? A letra A, o ICC é igual a 120 amperes. Letra C, calcule a resistência R do circuito externo nas condições de potência máxima, ou seja, na máxima transferência de potência. Então vamos lá, na máxima transferência de potência, a potência útil, ela é igual a 360 watts, que é bem aqui, ó, 360 watts. Essa potência útil ela é igual a U, que é a tensão fornecida vezes a corrente que atravessa o circuito. Só que essa corrente é quanto aqui? 60 amperes. Fazendo essa continha, nós vamos chegar a U igual a 60. 6 volts, na verdade, né? 6 volts. Então, se U igual a 6 volts, nós podemos agora calcular a carga, né? Podemos calcular a carga, tá? Então, nesse caso aí, I é igual a U sobre R, né? Então, o I, a gente viu que é 60, vai ser igual a 6 sobre R. Então, logo o R vai ser igual a 0,1 ohms. Então, está aqui uma coisa interessante. Na máxima transferência de potência acontece quando o R é igual à resistência interna, tá certo? Então, essa aqui é a letra C. Máxima transferência de potência acontece quando a resistência da carga é igual à resistência interna. Sabendo que a eficiência N de uma bateria é a razão entre a diferença de potencial fornecida pela bateria sequencial motriz, que nós já sabemos, né? Calcule a eficiência da bateria nas condições de máxima transferência de potência. Condição da bateria nas condições de máxima transferência de potência. Então, na condição de máxima transferência de potência, nós temos que o rendimento ele é igual a U sobre E. A gente viu que na máxima transferência de potência, U é igual a 6 e o E é igual a 12. Então, isso aqui vai dar 50%. 50%. Então, na máxima transferência de potência, o rendimento é 50%, tá, pessoal? Faça um gráfico que apresente a curva característica da bateria. Então, essa daí vocês podem fazer, tá? É aquele mesmo gráficozinho. Esse mesmo gráficozinho aqui do gerador da bateria. Vamos fazer agora aqui a questão 14. A questão 14 ela tem uma montagem experimental apresentada na figura, destina-se ao estudo de um circuito elétrico simples. Símbolos convencionais para cada componente preenchem esquematicamente esse circuito. Então vamos lá. Tu tem aqui uma bateria. Aqui tu tem o que? Um amperímetro, tá? Então, ó, bateria, amperímetro. Aí tu tem dois resistores, R1 e R2. Tu tem aqui uma chave, ó, olha a chave aqui, né? Então R1, R2, aqui tu tem a chave, tá? Então essa aqui é a chave. E tu tem aqui uma tensão medida aqui o voltímetro aqui em cima do R2, né? Então em cima do R2 tu tem aqui um voltímetro, tá, pessoal? Então a letra A tá feita já. Sabendo que R1 é igual a 100 e R2 igual a 200, então colocadas duas pilhas em série
duas pilhas em série, tá? Na verdade esse aqui é o suporte da bateria, né? Suporte da bateria. Não, esse aqui é o suporte da bateria, né? Suporte da bateria, tá? Então vamos colocar ainda aí as pilhas, tá certo? As pilhas. Colocando duas pilhas em série, então vamos colocar duas pilhas em série. De força eletromotriz 1,5 volts. A leitura no amperímetro no voltímetro quando a chave é fechada, tá? Então admita que a resistência interna da bateria do fio dos medidores não interfere na leitura. Então é resistência interna zero, ou seja, vamos pegar aqui, ó, botar duas pilhas em série, né? Então a gente já sabe como que faz isso, certo? Duas pilhas em série. Ele está perguntando qual vai ser a corrente, qual vai ser a tensão. Então aí vocês já podem fazer, né? Com o conhecimento que vocês já estão aí, e a eletricidade, acredito que vai ser bem fácil essa questão, né? A corrente vai ser igual a 3 dividido por R1 mais R2, tá certo? Que vai dar 0,1 amperes, que 3 sobre 300, 0,1 amperes. E a tensão em cima de R2, o VR2 é igual a R2 vezes I, R2 vezes I, que vai dar 2 volts, tá? No circuito elétrico, na 15, o circuito elétrico, a tensão elétrica entre os pontos A e B e a intensidade da corrente elétrica no resistor R. Então aí a gente pode fazer associação de fontes em paralelo, fontes de tensão quando? Quando elas possuem a mesma tensão, a mesma fé, né? Quando elas são iguais, na verdade, tem que ter a mesma fé, etc. Então, nós vamos fazer aqui o resistor paralelo, né? Só que nós temos dois resistores iguais. Quando nós temos dois resistores iguais, o que que acontece? Nós podemos dividir por 2, né? 4, então como é 4, nós podemos dividir por 2. Então temos 2. Então vamos calcular a tensão no ponto AB, né? Tensão no ponto AB e a corrente elétrica, certo? A corrente elétrica. Então observe, a corrente elétrica ela vai ser igual a 6, né? Pode usar a equação de Poilet aqui, mais 2 mais 100. 2 mais 100 vai ser 6 sobre 102. Então I vai ser igual a 0,98 amperes. E o U vai ser igual, então logo o U vai ser igual Opa, a calculadora tá doida aqui. O I vai ser igual a 0,058 amperes, tá? 0,058. Não, na verdade eu errei aqui, ó. Esse resistor não é de 100, esse resistor é de 10. Isso que eu tava achando estranho. Então, vamos fazer de novo, não tem problema. 6 sobre 12. 6 sobre 12 a corrente vai dar 0,5 amperes. 0,5 amperes. Então 0,5, 6 volts, 0,5 ampere vai passar pelo resistor de 10, ou seja, a tensão em cima dele vai ser igual a R vezes I. 10 vezes 0,5 vai dar 5 volts. Então U é igual a 5 volts. Então isso acredito que já vocês conhecendo já o gerador e com esse conhecimento todo que você já tem de eletricidade, é bem fácil fazer essas questões. Agora vamos fazer aqui algumas questões sobre receptores. Então vamos lá. 4. Um motor elétrico transforma em potência elétrica útil 1,5 kW quando percorrido por uma corrente de intensidade de 50 A. Calcule a força contra a eletromotriz. Então, motor elétrico tem uma potência útil quando percorrido por uma corrente de 50 A. Então, potência útil é a potência utilizada, é a potência na força contra a eletromotriz, que gera força contra a eletromotriz. Então, essa potência útil aqui, ó, no caso do motor, que eu vou chamar de linha, né, vai ser igual a E' vezes o I. Então, 1,5 kW nós sabemos que é 1.500 watts. Então, aqui vai ser 1.500, vai ser igual a E',
que é a força contra a eletromotriz, vezes 50. Então o E' vai ser igual a 1500 sobre 50, que vai dar 30 volts. Vai dar 30 volts. Isso aqui é a quarta questão. A quinta. O motor de partida de certo automóvel desenvolveu uma potência mecânica de 600 watts. Sabendo que sua fenda é 200 volts, calcule a intensidade da corrente que o atravessa. Então, a potência que ele precisa para girar, para dar o primeiro torque, é 600 watts. Então, dessa forma, nós sabemos que potência é igual a E vezes I, né? O E'. Então, essa potência vai ser a potência utilizada, né? A potência que é utilizada ali para... Então, 600 vai ser igual a 200 vezes I. Então, logo I vai ser igual a 3 amperes. 3 amperes. Um receptor tem resistência interna a 8. Vamos fazer a outra. Um receptor tem resistência interna de 4 ohms e força contra a eletromotriz de 20 volts. Calcule a DDP entre seus terminais ao ser percorrido por corrente de intensidades indicadas abaixo, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Nós temos aí, vamos lembrar aí do receptor, né? O receptor, ele recebe aqui o U, aí ele tem uma resistência interna, né? Que é o R', e ele vai ter que ter uma força contra a eletromotriz, né? Então isso aqui representa justamente, né, um motor, um celular, uma lâmpada, etc, tá certo? Mas nós temos aqui também as perdas, né? As perdas, tá? As perdas. Então, nós temos as perdas. Então ele quer que calcule a DDP entre seus terminais, ao ser percorrido por corrente de intensidades indicadas, né? Então nós temos que esse R' aqui é quanto? 4 ohms, né? E a força eletromotriz é quanto? 20 volts. 20 volts, né? Então aqui é o mais menos, né? Observe aqui que você sempre pode usar aqui a lei de Kirchhoff, certo? Então você vai ver que o U, ele é igual ao R' vezes I, mais o E'. Então o U, ele vai ser igual ao R', que é 4 vezes I, mais 20. Então aqui nós podemos fazer aqui, uma relação de corrente e tensão. Então, quando o I for zero, igual a zero, quanto é que vai ser esse U? 4 vezes 0 mais 20. 0 mais 20, que vai ser igual a 20 volts. Quando o I for 1, você vai... o que você vai fazer? Você vai só substituir a corrente. Vou botar aqui, ó, U de 0. Só vou substituir a corrente aqui, ó. Sempre vai substituir a corrente aqui, ó. Tá? Só substituir aqui, ó. Pega esse 0 e joga aqui, faz a conta, acha esse valor. Se pegar 1 e se jogar 1 aqui agora, quanto é que vai dar? Né? Vai dar 4 vezes 1 mais 20, vai dar 24, tá? Então eu vou montar bem aqui, em cima, aqui, ó. 20, botar aqui o U. 20, 24, 28. Sempre somando com 4 aí, se você observar. 32 e 36, né? 4 vezes 4, 16, mais 20, 36. Então é só fazer essa regra aí que você vai chegar aí no resultado final, né? Tudo isso dado em volts, tá? Letra B, construa o gráfico. Construa o gráfico, então, bora fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico. U e I, né? Então começa onde? Começa bem aqui, ó. Começa em 20. Quando ele tá em 4, ele é 36. Quando ele tá em 4 amperes, é 36 volts. E assim vai, né? Quanto maior a corrente,
Quanto maior a tensão nos terminais, maior será a corrente gerada ali em cima da resistência interna, né? Até que o circuito queime, se rompa e dê problema, né? Então, por exemplo, se você tem lá um equipamento que ele funciona com 220, se você ligar ali 110, ele não vai queimar, ele não vai funcionar bem. Pode ser que ele funcione fracamente ou nem funcione, mas ele não vai queimar. Mas se você tem um aparelho que é 127 e você liga em 220, pode ser que você dê problema nele, né? Se ele não tiver capacidade de suportar essa sobretensão, pode ser que você tenha problemas sim com ele. Pode ser, tá? Letra C. Calcule o rendimento do receptor quando percorrido por uma corrente de 3 amperes. Então, quando ele é percorrido por uma corrente de 3 amperes, né, a tensão em seus terminais é 32. Ou seja, fornece 32 e tem a força contra motriz de 20, tá? Então, o rendimento vai ser igual ao utilizado, força contra dividido pelo fornecido. Então, fornecido é 32 e utilizado é 20. Então, o rendimento aqui vai dar 20 dividido por 32, que vai dar 0,625 ou 62,5%. Questão 14. Na questão 14 aqui é uma questão onde nós temos uns geradores e receptores, né, juntos. Para ficar mais fácil, você pode usar a lei de Kirchhoff. Ele quer saber a tensão entre os terminais AD. Então você imagina aqui, ó, que você vai ter aqui uma tensão aqui entre os terminais AD, tá? A e D, positivo e negativo. A lei de Kirchhoff aqui rapidinho, tá certo? Vou chamar aqui de malha alfa. Malha alfa. Então, e vou chamar essa tensão aqui de U, tá? UAD, tá certo? Positivo e negativo. Então, vamos fazer aí. Corrente elétrica está nesse sentido, ó. Então aqui eu tenho positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, né? Ou para ficar mais fácil, transformo todos esses resistores em um só, tá? Ou seja, faço a soma deles e vou ter a resistência interna de 2 mais 3, mais 0,5, mais 0,5, mais 0,5, mais 5. 11,5 ohms. E vou ter as fontes de tensão. Posso somar todas que estão no mesmo sentido. Todas que estão no mesmo sentido. 8 mais 3 mais 2. Nós teremos 8, 3, 11, 13. E colocar a outra aqui que está no outro sentido. Pronto. Agora vai ficar bem fácil aqui. Que é o D, que é o A, que é o mais menos, né? Então vamos aplicar a lei de Kirchhoff aí. Aplicando a lei de Kirchhoff aí, né? Mais menos, então vamos lá. Corrente 2 amperes. Então vamos lá. O sentido horário aí nós teremos aí o AD, né? Mais o AD tá chegando aqui. Mais 11,5 vezes 2. Menos 13 mais 3 igual a 0. Então o AD mais 23 menos 13 mais 3 igual a menos 13 mais 3 igual a 0. O AD vai ser igual aqui, fazendo essa continha aí, pessoal, vai ser igual a 13 volts, né? Deu menos 13, né? Então significa que esse positivo não é aqui, esse positivo é bem aqui, ó. Por isso que esse UAD que ele considerou de A até D é o positivo no A e o negativo no D, tá? Que só ia mudar o sinal aqui e ia dar o positivo, ou seja, essa aqui vai ser a letra E. Agora bora fazer aqui essa 15. Então, mesma coisa, né? Qual é a corrente que passa pelo amperímetro?
Lei de Kirchhoff novamente, né? Lei de Kirchhoff, tá? Ou você pode usar aquela equação geral, né? Equação geral, I é igual ao somatório das fens menos o somatório das forças contra o elemento motriz dividido pela resistência equivalente. Também vai dar certinho. O que ele está dizendo aqui é que tu vai ter geradores e vai ter receptores, né? Então tu tem geradores aqui, ó, 12. Tem geradores de 12, tá? Geradores, e tu tem aqui um receptor, né? Então tu vai ter aqui, ó, somatório desse aqui vai ser. Então vamos lá. Somatório dos geradores aqui, né? Essa minha letra aqui tá bem feia. Esse símbolozinho aqui significa que você vai somar todos os geradores. Então tu tem aqui 12 e 12. Então tu vai somar os dois, 12 mais 12 dá quanto? 24. O somatório da força contra a eletromotriz. Então tu vai chamar o receptor. Então esse aqui é o receptor. Aqui é o receptor. 10. Resistência equivalente. Então vocês já estão craques em fazer essa resistência em série. 1 mais 1 mais 2 mais 10 vai dar 14. Aqui então vai dar 14 sobre 14, que isso aqui vai dar 1 amperes. 1 amperes. Qual a DDP entre os pontos A e B? Qual a DDP entre os pontos A e B? Então a DDP entre os pontos A e B vai ser igual a 24 menos 2 vezes 1, que vai dar 22 volts, né? Então fornece 24 pelas fens, porém tem uma dissipação aqui nas duas resistências internas de 2 volts, chegando para cá do ponto AB, chegando para cá no ponto AB, 22 volts, tá?